Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Professor Isaac Douglas, disciplina Educação Física, em mais uma aula virtual com vocês. Dessa vez um pouquinho diferente, né? O professor está gravando a aula, né, para ficar de uma forma bem explicativa e arquivada para vocês, né? Hoje o professor estará lançando o nosso trabalhinho, certo? O nosso trabalho, primeiro trabalho do quarto bimestre, e será um seminário que eu vou passar para vocês como produzir nesta aula, certo? Então será o nosso primeiro trabalho do quarto bimestre, né? O professor conta com a presença de todos vocês, né? O nosso último bimestre, e o professor quer ver ótimos seminários apresentados, certo? Então, gente, iniciando, né? O professor, quinta-feira, né, vai iniciar o nosso trabalho dividindo os grupos e os temas dos nossos trabalhos, certo? Como vai funcionar? Por exemplo, nós trabalhamos durante esse quarto bimestre, né, sobre a alimentação saudável, né? Nós vivenciamos o que é alimentação saudável. Nós vivenciamos o que se tornou a alimentação saudável nas nossas vidas, né? A importância que tem uma alimentação saudável, né? Então o professor passou diversos pontos lá na apostila digital sobre a pirâmide alimentar, sobre os benefícios de ter uma alimentação saudável, a importância de ter uma alimentação saudável, dicas para uma alimentação saudável, entre diversos pontos. Então o que o professor quer? O professor quer que vocês já vão planejando, certo? E orientando esse trabalho, porque no dia nós vamos dividir os grupos, certo? Nós vamos dividir cada grupinho e tudo mais. Esse grupo vai ficar com 4, esse outro com 4, esse outro com 4. 3 grupos. Grupo 1, fulano, fulano, fulano. Grupo 2, fulano, fulano, fulano. Grupo 3, fulano, fulano, fulano. Então, cada grupo desse terá um tema, certo? Um vai ficar com pirâmide alimentar, outro com benefícios de ter uma alimentação saudável, outro com a importância de ter uma alimentação saudável, outro com dicas para uma alimentação saudável. Vai ter diversos grupos, vai ter diversos pontos, vai ter diversos conteúdos para a gente trabalhar, certo? Cada grupo vai focar no seu, certo? Então, como o professor quer esse seminário? O professor quer esse seminário com slides, certo? Vocês podem programar slides. Ah, professor, eu não consigo conectar o meu slide, o slide que eu vou apresentar, eu não consigo conectar direto na transmissão. Não tem problema. Faz da maneira que o professor está dando aula às vezes. Às vezes o professor está na apostila digital, ele vira a câmera e mostra, né, alguma imagem, algo do tipo para vocês, certo? O importante vai ser a presença de vocês dentro do seminário, certo? Aqueles que tiverem o slide, vai mostrar o slide. Aqueles que tiverem só a voz, vai falar, vai explicar. E vai ser muito bom esse seminário para a nossa aprendizagem, certo? Vai ser o nosso primeiro trabalhinho que vai valer uma nota, certo? O professor vai iniciar esse nosso quarto bimestre com esse trabalhinho valendo 4 pontos, certo? Então é interessante que vocês sejam bem criativos, né? Já vão idealizando grupos, certo? O interessante é que todo mundo do grupo tem a sua parte. Por exemplo, eu vou falar sobre a pirâmide alimentar. Na pirâmide alimentar eu vou deixar a base da pirâmide, né? Eu vou falar o que é a pirâmide alimentar. Por exemplo, o colega tal vai falar sobre o que é a pirâmide alimentar. O outro coleguinha vai falar sobre a base da pirâmide alimentar. O outro sobre o meio da pirâmide alimentar. Outro vai falar sobre o topo da pirâmide. Para que serve a pirâmide e tudo mais, entendeu? Cada um vai ter o seu ponto e é interessante que todos tenham participação nesse nosso trabalho, certo? É um trabalho bem em equipe, é um trabalho bem elaborado, certo? Vocês vão ser criativos, certo? Vocês podem colocar imagens, vocês podem criar alguma peça falando da alimentação, vocês podem criar como se fosse um teatro, algo do tipo. Vai ser muito legal, vai ser muito divertido, né? E vai ser um seminário virtual, certo? De educação física, de reeducação alimentar e de alimentação saudável. Então o professor vai passar diversos tópicos lá, certo? Por exemplo, o grupo 1 vai ser formado por isso, por aquilo, por fulano, por fulano, por fulano. Então, esse grupo 1, o professor vai dizer, vocês vão ficar com a importância de ter alimentação saudável. Grupo 2 composto por fulano, fulano, fulano e cicrano. Vai ficar com dicas para uma alimentação saudável.
Grupo 3 vai ficar com benefício de ter uma alimentação saudável. Não sei se eu já citei, mas estou citando aqui para vocês. Então, é interessante que cada um tenha o seu tema. O professor que vai dar o tema a vocês, ao grupo, certo? Grupo 1 é composto por isso. O professor deu um tema. Grupo 2, o professor deu outro tema. E grupo 3, outro tema. E vocês vão desenvolver, né? Cada grupo vai ter um líder, né? Vocês vão ter um líder, vai ter um líder de grupo que vai ficar responsável por chamar a atenção do seu grupo, certo? Por programar o seu trabalho com o seu grupo, certo? Sejam criativos. E como eu disse, é importante que tenha slides. Ah, professor, mas não tem como, eu não sei colocar. Gente, não tem problema. Coloca lá no computador, na hora, vira a câmera do celular e mostra ao professor, mostra aos seus colegas a sua apresentação, certo? É válido lembrar que cada um aluno, cada um colega vai apresentar solitário, sozinho na sua casa. Vocês vão dividir os pontos, certo? E cada colega vai ter o seu ponto individual para trabalhar na sua transmissão, certo? O professor não quer aglomeração, o professor não quer que se reúna o grupo, por exemplo, o grupo hoje vai lá para casa de fulano e nós vamos apresentar o trabalho lá. Não, o professor quer cada um com a sua câmera, com o seu celular ou com o seu computador e com a sua apresentação, certo? O grupo 1 é composto por fulana e fulana e fulana. Então fulana apresenta, depois fulaninha apresenta a sua parte e depois fulanana apresenta a sua. Então não vai ter isso de aglomeração, certo? Então o professor, né, vai usar a nossa aula de quinta-feira, certo? A nossa aula de quinta-feira, o professor vai utilizar para tirar todas as dúvidas e orientar vocês melhor, de uma maneira melhor ainda, de uma maneira mais forte ainda, né? Para vocês se saírem super bem nesse seminário. E quinta-feira também o professor vai dividir os grupos e passar os conteúdos para vocês, certo? Grupo 1 vai ficar com isso. Grupo 2 vai falar sobre isso. Grupo 3 vai falar sobre isso. Vai ser muito bom esse nosso trabalho. Vai ser muito produtivo, tanto para a aprendizagem de vocês, como também para a qualidade de vida de vocês. Foi isso que eu falei em todos os momentos dos nossos conteúdos, das nossas aulas, né? Da maneira que eu apresentei a educação alimentar, a educação física, a alimentação saudável a vocês. Então, foi isso que o professor falou, certo? Vai ser muito importante, tanto para a aprendizagem de vocês no decorrer dos anos, como também para a qualidade de vocês no decorrer dos anos. Então, gente, por isso que o professor tirou essa aula dessa semana, certo? Para deixar gravadinho, para fazer estilo um spoiler de como será esse nosso trabalho do quarto bimestre. Primeiro trabalhinho do quarto bimestre que vai valer 4 pontos. É interessante que todos vocês participem, certo? Vai ser um trabalho bem puxado, mas vai ser um trabalho que nós vamos tirar de letra. E o professor está aqui para ajudar todos vocês, todos os grupos e todos os componentes. Ok, gente? Então, quinta-feira, não percam a aula ao vivo, porque é na aula ao vivo que nós vamos tirar dúvidas, nós vamos, deixa eu ver aqui, dividir os grupos, nós vamos colocar temas nos grupos e vai ser muito bacana, vai ser um trabalho divertido e nós vamos até conseguir matar a saudade daquele trabalho em equipe, certo, gente? Então, conto com a presença de todos vocês quinta-feira para a gente fazer esse trabalho, começar a colocar esse nosso trabalho em prática. Quinta-feira também o professor vai dizer quando é que nós vamos iniciar as apresentações do trabalho, certo? Isso o professor vai fazer um sorteio, certo, gente? Então, quinta-feira, não percam essa aula, que vai ser a nossa aula de dividir os grupos, e o professor dá o pontapé inicial não, que o pontapé inicial está começando aqui, na nossa aula de hoje, certo? Na nossa aula virtual, né, que o professor está gravando para vocês. E quinta-feira, nós daremos o segundo passo ao nosso trabalho, ao nosso seminário de reeducação alimentar, alimentação saudável e educação física. Conto com a presença de todos vocês. Se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo e assiste novamente, que quinta-feira tem mais explicações. Valeu, gente. Abração, forte abraço. Fiquem com Deus. Cheiro do tio Isaac.